Eu fiquei sabendo que vocês estão numa série de mensagens que fala sobre um céu aberto, sobre um quarto fechado, não é isso? Nada melhor para falar sobre isso do que Mateus 6. Mateus 6, se puder projetar para a gente aqui, vai ser muito legal. Porque esse versículo vai falar diretamente sobre isso. Eu vou usar algumas outras coisas, mas vamos por base nele. Porque Mateus 6,6 é Jesus ensinando a orar. Porque uma coisa legal era que Jesus orava, cara. E assim, você fala, Jesus orava, parece uma coisa normal. Não é. Porque eu orar é eu falando com Deus, certo? Agora, quando Jesus está aqui na terra, Jesus é Jesus homem, mas também é o Jesus Deus. Então, Jesus orando é Deus falando com Deus. Aí você pensa, tinha necessidade de Deus aqui na terra falar com Deus no céu? Aparentemente não. Mas Jesus vem para cá para ensinar a importância da oração nisso. Porque se a oração não fosse de suma importância, se a oração não fosse questão de vida ou morte, o Filho de Deus não passava horas e horas orando. Porque como Deus, ele sabia muito bem das coisas, mas mesmo assim, todas as vezes que Jesus acabava o que estava fazendo, ele se retirava e ia orar. Quando eu paro para pensar em Jesus orando, eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Porque se o Filho de Deus, que tinha contato direto com Deus, passava horas falando com ele, que dirá eu, pobre pecador. Então, se até esse momento o nível de oração seu está pequeno, já chegou a hora de rever só nisso aqui. Se a oração não fosse de suma importância, o Filho de Deus não passaria horas orando. E a gente está falando de horas. Lembra quando ele estava no monte e ele disse para os discípulos, fique aqui que eu vou orar e depois eu volto? Quando ele volta, os homens estão dormindo. Ou seja, não foi pouco tempo que ele estava orando. A gente tem o costume de fazer umas orações muito genéricas e rápidas, porque a gente está muito acelerado querendo coisas de Deus. E a gente esquece de desfrutar da presença dele enquanto está orando. A gente entra e sai, como se fosse pegar alguma coisa realmente e sair. Quando Jesus está orando por horas, ele está ensinando para a gente. Vamos valorizar os momentos que nós temos com Deus. O brasileiro em si, ele tem muita facilidade em entrar no ambiente. Você começa a cantar uma música, você entra, vai fundo. Não, pode deixar ela aí, fica aí. Fica comigo, não me abandona não. Fica aí. A gente tem facilidade de entrar no ambiente, e a gente é muito bom nisso. Mas a gente tem uma certa dificuldade em aproveitar esse ambiente. Porque a gente está cantando e a música cresceu, a gente está gritando, o olho já está cheio de lágrimas, e a gente já não sabe mais o que fazer, de tanto que a gente está sentindo a presença de Deus. Mas quando a música acaba, a gente já não sabe mais o que faz. A música acabou, parece que desligou. E a gente não consegue esticar isso, que é a presença que estava manifesta enquanto a gente estava cantando. Cara, quando eu li Abraão, ainda lá na parte da teofania, ele é visitado por Deus. E ele diz para os varões que aparecem, fiquem aqui. Ele corre dentro de casa, ele pede para fazer um bolo, ele pede para assar carne, ele pede para fazer comida, ele pede para fazer um montão de coisa. E ele volta lá, ele faz de tudo para que aqueles varões permaneçam ali. Ele estica o máximo que ele pode durante o dia dele, para que eles não fossem embora, porque ele sabia que naquele tempo Deus se manifestava, mas na teofania Deus descia, fazia o que tinha que fazer, e depois ele sumia. Era como se Abraão estivesse dizendo, eu sei quem está aqui, eu sei que veio fazer alguma coisa aqui, mas em breve ele vai sumir, então eu vou fazer o máximo que eu puder, para manter ele aqui perto de mim. Abraão lá atrás já estava ensinando a gente sobre contemplação. Davi, quando fala, uma coisa eu peço ao Senhor, e essa coisa eu buscarei, que eu possa habitar todos os dias da minha vida, na tua presença, na tua casa. Ele está dizendo, eu vou te pedir uma coisa, essa coisa eu vou buscar a minha vida inteira. O que é? Uma casa nova, um carro bom, muito dinheiro na minha conta? Não. Que eu possa habitar na tua casa. Para quê? Para contemplar a sua beleza e formosura. Davi está dizendo, vale mais para mim ficar dentro da tua casa, contemplando a tua glória, do que fazendo qualquer outra coisa aqui fora. O dia que a gente começar a treinar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo para a contemplação, os dias vão ser de visitação intensa do Espírito Santo.
Aí você não vai começar a sentir Deus só quando você entrar por aquela porta e for horário de culto. Você se arruma em casa para ir trabalhar sentindo a presença. Você vai no caminho sentindo a presença. Você trabalha sentindo a presença. Você almoça sentindo a presença. Você volta sentindo a presença. Dorme sentindo a presença. Sonha com Ele e você acorda de novo nos seus braços. Mas isso é treinamento. Porque você não vai querer fazer isso. Tua carne não vai querer fazer isso. A tua alma não vai querer fazer isso. Teu espírito está pronto. Mas a tua alma e a tua carne não vão querer fazer isso. Então você precisa se exercitar. Uma dica que eu vou te dar. Você pode adorar a Deus parado e sem se mexer em nada, sem fazer nenhum tipo de som. Você consegue adorar a Deus dessa forma. Agora, louvar a Deus é impossível. É totalmente possível que você adore a Deus sem som nenhum, sem nenhum movimento. Mas louvar a Deus tem que ser expressado. O louvor a Deus deve ser expressado. Então você pode adorar do jeito que você quiser aí, porque isso não me importa, porque a sua adoração é Ele. Mas se você deseja louvar a Deus aqui, pelo amor de Deus, levanta uma de tua mão, fala alguma coisa, se mexe, porque louvor tem que ser expressado. E se você acha que Deus não merece que você se expresse aqui, tudo bem, eu estou te dizendo, a dica é, faça isso. Porque se você se envergonhar diante dos homens, Ele também se envergonhará diante do Pai. Então louvar a Deus é botar para fora, mesmo que você pareça um louco. Dica está dada, vem comigo. Cadê o texto? Eu até me perdi, estava falando, vamos lá. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto. Fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Mas você, quando for orar, quer saber como ora? Quer aprender a orar? Vá para um lugar reservado. Porque é assim que funciona. Quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, Jesus não te ensinou uma reza. Ele não falou para você ficar repetindo, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não, não é isso. A oração do Pai Nosso é um mapa. A oração do Pai Nosso é um caminho. Para que você entenda e comece a orar. Porque se você ficar repetindo, é uma reza. Não é uma oração. Agora, se você entende o caminho, é uma oração. Rapidamente, porque não dá para a gente entrar nisso, mas para eu te explicar. Quando ele vai dizer, Pai Nosso que está no céu, ele está reconhecendo primeiro a paternidade de Deus. Ou seja, não é mais para você entrar e dizer, ó Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em que a presença estou nesse momento. Até você começar a orar. Como é que ora Jesus? Pai. Que isso? É Pai. Porque Ele te fez filho. Então se você foi feito filho, você não precisa de firula. Pai. Não precisa de inventar coisas. Pai. Quem está aqui é teu filho. Quando você vai falar com teu pai, você fala um montão de coisa desse tipo. Chega na casa do teu pai, papai querido. O melhor de todos, considerado pela revista o número 1. Você vai falar assim com teu pai? Pai, deixa que eu adentre na sala da sua casa e vá até a cozinha. Com a sua permissão, abra a geladeira e pegue uma garrafa com água. É assim que você fala com teu pai? Você entra, irmão. Tem vez que você nem fala nada. Você já vai direto, abre a geladeira e pega. É a casa do teu pai, ele é teu pai. Se ele é teu pai, não precisa de firula. Ele já te conhece. Ele te conhece até no olhar. Ele sabe o que é que você quer. Antes mesmo de você pedir. É teu pai. Então para de conversa e vai direto. Pai. Pai nosso. Ele reconhece a paternidade. Que estás no céu. Ou seja, eu sei que você é meu pai. E eu sei onde tu estás. Eu sei o que acontece aí. Eu sei de onde você governa. Como governa. E eu daqui estou acatando essa majestade. Pai nosso que estás no céu, reconheça a paternidade, seja direto, porque você é filho. Reconheça que Ele está no céu, então fale sobre coisas celestiais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Fale sobre o nome dEle. Reconheça o poder do nome dEle. O poder não está no teu grito, o poder não está no berro, o poder não está no óleo, o poder não está no paletó, o poder está no nome de Jesus. Então vá direto usando o nome de Jesus. Então se você for olhar a oração do Pai Nosso, e você olhar cada palavra que está ali, você entender por onde que você deve passar, você vai entender como você deve orar. Você entra com confiança, sabendo que Ele é teu Pai, você reconhece as coisas que Ele é sobre você, você usa o poder do nome dEle, você se arrepende, você ora por você, e melhor, você aprende a orar pelos outros.
Porque se você for a oração do Pai Nosso, não tem nada sobre você, queridinho. Ei, bebezinho do papai, coisa linda, fofa. Se Ele permitir você ver, é conversa. O Pai Nosso diz, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Quando você olha a oração do Pai Nosso, Ele está falando sobre todos nós. Aí você aprende a entrar no lugar de intercessor, porque orar por você é fácil. Agora entrar no lugar de intercessor, na brecha para orar pelos teus irmãos, aí é que complica. Quando Jesus está ensinando a orar, Ele está dizendo, você vai orar com confiança, mas você vai aprender a orar por todos os seus irmãos. Assume a bronca. Senhor, a igreja tem um montão de gente que não tem compromisso, mas você faz parte da igreja. Senhor, nos ajuda a ter compromisso. A oração do Pai Nosso, o Pai é nosso. O pão é nosso, as bênçãos são nossas, mas o problema também é nosso. Se você não entende isso, você não está apto a viver em comunidade. Se você não vive em comunidade, você não vive o corpo de Cristo. Se você não vive o corpo de Cristo, eu não sei o que você está fazendo aqui. Enfim, Ele vai dizer, quando Ele fala, entra para o teu quarto, também é isso. Ele não quer dizer que a oração forte é a oração que está sendo feita no quarto. Porque se fosse assim, cada um tinha a sua razão. Porque os mais pentecostais vão dizer, oração respondida é a oração que é feita no monte. Oração respondida é a oração que é feita 3 horas da manhã. Cada um vai puxar a brasa para a sua sardinha, ou a sardinha para a sua brasa, não sei nem como é que diz isso. Mas não é isso que Jesus está dizendo, ele está falando que a oração forte é a oração que está sendo feita no quarto. Não é um quarto, porque senão não dava para orar em outro lugar. O que ele está dizendo é, se separe das coisas para falar com o Pai. Saia do meio dessa correria que você está vivendo e encontre um lugar em que você consegue ficar a sós com o Pai. Isso pode ser no seu quarto, ou pode ser na sala, pode ser no seu trabalho, pode ser em qualquer lugar. A grande questão é que a gente está tão acelerado que uma coisa que deveria ser fácil se torna difícil. Parar hoje em dia, parar de pensar, parar de agir, é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para fazer hoje. A gente está acelerado demais. Então quando ele está dizendo, entra para o teu quarto, ele está dizendo assim, ó, se você puder, procure um lugar onde nada vai te atrapalhar, entra ali. É ali que você deve entrar, é ali. Separa esse lugar. Porque você precisa se separar para falar. Não porque Deus quer que você se separe para falar com Ele, porque Ele pode falar com você em qualquer tipo de lugar. É para que você entenda o que Ele está falando. Porque se você estiver num lugar onde existem ruídos, você não vai ouvir o que Ele está falando. E se só Deus ouve o que você está falando, não é uma oração. Ele está tentando te explicar o seguinte, sai desse meio, dessa doideira toda. Separa um tempo. Porque não é sobre quantas horas você vai orar. É sobre você orar de verdade. Não é tipo, se você não orar 1 hora não funciona. Não, não é isso. É orar de verdade, porque você pode orar 1 hora com balelas. E você pode orar 10 minutos com sinceridade. A intensidade é que vai dizer se você está orando certo ou não. O quanto você se entrega na oração é que vai dizer se você está orando ou não. Porque a diferença entre orar ou não orar é você fechar o olho e começar a falar sozinho. Você pode dizer o que você quiser. Mas para se conectar com Deus, você precisa estar num ambiente onde Ele vai ser ouvido. E é por isso que a segunda parte ele vai dizer, fecha a porta. Não é sobre uma porta fechada, propriamente dito. Fecha a porta não adianta estar no ambiente se você não se desconectar com o que está do lado de fora. Você pode estar aqui dentro agora. E enquanto eu estou falando, você pode estar pensando na conta que você tem que pagar amanhã. Você pode estar aqui agora. E enquanto eu estou falando, você está pensando em qualquer tipo de coisa. Não basta estar no ambiente. Você precisa se desconectar com o ambiente externo. Não basta estar no lugar onde Deus se manifesta. Se você não se conectar com Ele, Ele vai se manifestar para todo mundo e você nem vai perceber. Já viu gente que chega no culto? Aí um sai dizendo, cara, que culto maravilhoso, cara. O outro está dizendo, aquele cara fala muito esquisito. Não consegui entender nada do que ele estava falando. Era o mesmo culto. Que louvor, cara. Eu senti tanta presença de Deus. O outro, não, que estava esperando que cantasse aquela música que eu gosto. É o mesmo ambiente, é o mesmo culto. Mas se você não se desconectar,
e conectar com o ambiente. Não funciona. Então ele está te dando diretrizes. Vá para um lugar onde você consiga me ouvir. Se desconecte das coisas que estão do lado de fora. E aí você fala. Porque quando você falar, ele vai falar também. A maioria das nossas orações começa com a gente dizendo o que a gente quer e termina com a gente dizendo em nome de Jesus, amém, levantando. Não teve nem tempo de você perceber o que Deus estava falando. Sabe, cara, a gente faz tanta coisa, tantos aparatos. A gente vai fazer um devocional, a gente prepara aquele ambiente, né? Bota aquela nossa Bíblia, o caderninho de anotação. Aí bota meia luz, bota um pad para tocar uma música. Aquele negócio, falta só botar uma máquina de fumaça dentro do quarto. Agora eu vou chapar aqui. Aí você fecha a porta e aquela maravilha, o headphone no ouvido. Ou se você toca um instrumento, você está com o instrumento. Tudo montado. Mas se você faz isso já pensando no que é que você vai tirar da Bíblia ali para postar na internet, era melhor nem ter começado. A intenção de quando a gente vai fazer fala muito mais do que o que a gente está fazendo. A maioria das pessoas se perdem fazendo coisas para Ele. No final dos tempos, Senhor, eu vou ficar de fora, no Teu nome eu profetizei, no Teu nome eu curei, no Teu nome eu fiz, no Teu nome eu fiz, apartai-vos de mim, maldito. Por quê? Porque eu não gosto de você? Porque você não merece? Não, porque eu não te conheço. Como assim? Você passou a tua vida inteira, você não faltou culto, você tinha a tua Bíblia, você fazia as tuas orações, você fazia isso tudo, você entrou e saiu um monte de vezes, mas eu não te conheço. Você só passava por mim. Esse é o problema. Você só passava aqui, você não ficava, a gente não trocava ideia, então eu não te conheço. Cara, eu tenho falado muito sobre o Salmo 91, no mês passado eu falei bastante. Porque ele vai começar dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você corre para um montão de lugar quando o pau está quebrando. Você corre para um montão de lugar quando as coisas estão dando errado. Menos para o esconderijo do Altíssimo. Aí quando o negócio fica pior do que estava, você vai falar com ele, quando deveria ter falado com ele desde o início. E deveria estar desfrutando, descansando lá. Porque ele estaria cuidando de tudo. Sabe qual é o grande problema? A gente não conhece. Ele não nos conhece, a gente não conhece ele, porque a gente passa por ele. A gente entra na presença dele, pega o que precisa e vai embora pelo outro lado ou volta por onde saiu. É por isso que ele vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, a sombra de alguém que tem todo o poder, atrás de alguém que tem todo o poder e vai lutar todas as guerras, ali você vai descansar, tudo bem. Mas isso aqui não é para quem entrou, passeou e saiu. Todo mundo quer isso. Se você perguntar lá fora, até quem nunca foi na igreja, se perguntar sobre o Salmo 91, ele conhece. O Salmo 91 está aberto lá em casa, deixa aberto lá na sala para me proteger. A folha está amarela. E eu acredito muito que a Bíblia aberta lá na minha casa vai me proteger de alguma coisa. Porque a Bíblia aberta é Deus falando, não é isso? Irmãos, a Bíblia aberta é Deus falando se você meditar nela. Se você não meditar nela, é um livro aberto. E deixar o Salmo 91 aberto não protege nada. O que protege é você entender quem é o Todo-Poderoso que está falando ali e chamar ele para dentro da tua casa. Aí tua casa está protegida. O que protege lá não é a irmã do coque fazer uma oração, bater 3 vezes o pé no chão e tacar óleo ungido na tua porta. O que protege lá é você saber quem mora lá, porque se a casa é tua, só entra quem você permite. Se a casa é tua, você é o dono de dizer, ei Senhor, a partir de agora só entra aqui teus anjos, teu espírito, a tua glória, a tua presença, qualquer tipo de coisa que está aqui que não louva o teu nome, vai embora porque a casa é minha e eu não permito que entre. Eu não posso fazer isso. Por isso que as panelas caem de madrugada lá. É por isso que você vê vulto. A casa é tua, quem manda lá é você. Cara, o Salmo 91 vai dar essa chave para a gente. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sua sombra. O Todo-Poderoso, o Onipotente, vai dizer que ele tem todo o poder. Ele não tem um pouquinho de poder ou ele é poderoso. Ele é o próprio poder. Então quando ele diz a sombra do Onipotente, está dizendo, por trás, atrás daquele que tem todo o poder, eu estou aqui tranquilo e calmo, porque tudo que vier na minha direção não passa dele. Qualquer coisa que venha me atacar, não passa dele, eu só estou aqui. Eu estou dentro do esconderijo, na porta do esconderijo tem alguém que é todo poderoso, nada vai me alcançar ali dentro. E a única coisa que eu preciso fazer é não fazer nada. A única coisa que eu preciso fazer é justamente não fazer nada. Por quê? Porque se eu entrei no esconderijo dele, a responsabilidade de guardar o esconderijo é dele. E eu só preciso descansar nele.
Mas habitar dá a ideia de moradia, de fazer, de lugar de pertencimento, de fazer ali a sua casa. E esse é o grande problema, meus irmãos. Não é que a gente não ore, a gente ora. A gente só não está fazendo do jeito que deveria fazer. Ele está te dizendo, nesse mundo corrido que você está vivendo, tira um tempo. Poxa, Theo, mas você não sabe como é que é a minha vida é tão corrida. Eu não tenho tempo. Conversa fiada. Não me diga que você não tem tempo. Porque depois que inventaram o termo "tô na correria", nunca mais as pessoas andaram devagar. Qualquer um que te fala, fez aquilo para mim, mano, eu tô numa correria. E a gente vai dizendo essas coisas até quando a gente está parado. O problema não é que a gente tem tempo, sabe por quê? Porque se alguém te ligar e for importante, você atende e fala. Se chegar uma mensagem e for importante, você vai lá e conversa. Você arruma tempo de onde não tem. Quando for ver, ficou meia hora diante do celular. Não tinha tempo nenhum, mas arrumou meia hora. O nosso problema nunca foi tempo, o nosso problema sempre foi prioridade. A gente não prioriza as coisas de Deus. E a gente quer achar um tempo no tempo que sobrou para fazer alguma coisa para Deus. E a gente não faz. E por isso que eu te digo, tire um tempo do seu tempo para passar um tempo com o dono do tempo. Porque tempo você tem. Você só precisa priorizar. Tira um tempo do teu tempo. Não precisa arrumar outro tempo não. Tira um tempo do teu tempo. Qual é o tempo que você tem? Cara, eu tenho 1 hora de almoço. Come em 30 minutos. Dá 30 minutos para ele. Mas eu não tenho nem um lugar para ficar. Entra no banheiro, tranca a porta e fica lá dentro. Mais vale um banheiro cheio da presença de Deus do que um templo sem nada. Deus não está procurando um lugar para descer. Ele está descendo onde tem alguém chamando por ele. O problema não é tempo. Acorda mais cedo. Dorme um pouco mais tarde. Mas faz. Porque o nosso problema é que na hora que a gente dobra o joelho e fala com Deus, a gente quer que Ele faça na hora. Não, Deus, se não for agora, não vai ser mais. Se o Senhor não fizer esse mês, eu não sei mais o que vai acontecer da minha vida. Se esse ano isso não acontecer, eu nem sei se eu vou sobreviver. A gente quer, a gente dá data, a gente dá hora, a gente faz tudo. A gente fala até como é que Ele tem que fazer. Senhor, faz assim, fala com fulano, toca no coração do ciclano, Senhor, para o ciclano ir falar com o Bertano, para que ele vá lá no outro. A gente faz um mapa para Deus. A gente quer que Ele responda tudo e na hora, do jeito que a gente quer. Mas na hora da gente ir lá falar com Ele, é o resto do resto, a sobra. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse dia e abençoa, Senhor, que eu possa ter uma boa noite e amanhã ter um bom dia no trabalho, em nome de Jesus, amém. Aí você quer entender essas coisas? É fácil de você entender. Porque todo mundo aqui conhece alguém que só aparece quando está precisando de alguma coisa, não é isso? Todo mundo aqui conhece alguém que só aparece quando dá ruim. Fulano te mandou uma mensagem, você nem abriu, mas você já sabe, está precisando de alguma coisa. Porque ele só manda mensagem quando está precisando. O pastor sabe. Os caras não aparecem no culto, não aparece nada que a igreja faz de programação. Quando convoca não vem. Daqui a pouco chega uma mensagem, o pastor saiu fulano. E se tiver alguém do lado, pode até falar, vou abrir. Quando eu abrir é problema. Porque só procura o pastor quando não tem mais como fazer nada. Aí vai lá. Já falou com todo mundo que podia, ninguém resolveu, ele vai lá no pastor. É assim que a gente faz com Deus. E sabe qual é o lance? Todo mundo conhece alguém que só aparece quando precisa de alguma coisa? E todo mundo tem um termo para esse alguém. Interesseiro. Ficou sabendo que tu ganhou dinheiro. Está lá na tua casa. Fim de semana, o churrasco é teu, pô. Toda vez que ele sabe que você pode proporcionar alguma coisa, ele aparece. Todas as vezes que ele tem um problema e sabe que você pode resolver, ele aparece. E depois ele some. Interesseiro. Aí você vai perdendo a paciência com esse tipo de gente, até não querer mais falar com ele, não é verdade? E você que faz isso com Deus, ele deveria fazer o que com você? O que ele deveria fazer com você? Parar de te atender? Mandar você procurar outro? Ele deveria fazer o que contigo? Porque toda vez que acontece essa coisa, você vai lá e você ora. Aí você intensifica a oração. Naquela semana, a semana tem 7 dias. Você orou 14 vezes, 2 vezes por dia. Estava quase igual Daniel. Mas aí ele resolveu o teu problema. Na outra semana ele não te viu mais naquele lugar. Quando você estava toda ruim, você lavava a louça cantando. E as lágrimas misturavam com a água caindo na louça. Cantando louvor. Agora que está bom, esquece. O que Deus deveria fazer com a gente? A gente precisa rever os nossos conceitos. Porque se a oração não fosse de extrema importância, o Filho de Deus não passaria horas orando. Se a oração não fosse de extrema importância,
o Filho de Deus não passaria horas orando. E você pode ficar chateado comigo o quanto você quiser. A Bíblia nos convida a orar. E Jesus é tão bom que está nos dando ensinamentos sobre isso. Arruma um jeito de se desconectar com as coisas. Se conecta com Ele. E você vai ver as suas orações sendo respondidas. Se não tiver ruído, você ouve a voz. O problema é que tem ruído demais. Sabe o que você precisa? De uma mixagem, uma masterização. Tem um monte de vozes, você escuta muita gente. Tem muita gente falando na tua vida. Muita gente, muitas vozes. Aí você às vezes ouve uma, às vezes ouve outra. Sabe o que é uma mixagem, uma masterização? É você controlar o volume das coisas. Está na hora de você abaixar o volume de todas as outras vozes. E deixar só a voz de Deus ecoando. E você só vai conseguir fazer isso se você fizer o que está em Mateus 6,6. Sai do ambiente de correria e agitação. Vai para um canto. Arruma um jeito de se separar. Fecha a porta. Acaba com os ruídos. Começa a falar com Ele. E Ele vai te ouvir. Tudo aquilo que Ele promete é condicional. Perceba isso na Bíblia. Ele vai dizer que vai fazer alguma coisa, Ele está dizendo para que você faça outra. Ele vai dizer, comereis o melhor dessa terra. Aí você diz, glória a Deus. Mas Ele diz, se me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Todas as vezes que você tem alguma coisa para desfrutar, tem alguma coisa que você também tem que fazer. Porque Deus não é irresponsável. Sabe, Ele está te dizendo, o teu pai vai te ouvir. Ele vai te responder. Isso é certo, é garantido. Mas você precisa se separar para falar e ouvir. Nós precisamos nos exercitar, irmãos. A gente está muito no automático. A gente sabe o que tem que fazer, a gente já decorou a cartilha. É simples, eu sei quantos cultos tem no mês, a hora do culto, o que tem diante de cada culto. Primeiro vem o louvor, depois vem a palavra, no final vem a oferta. A gente já sabe. Está na hora de a gente sair dessa cartilha e começar a mergulhar na Bíblia. Porque Deus tem coisas profundas para nós. Mas nós precisamos fazer o que Ele nos disse para fazer. Sabe, quando eu falo do Salmo 91 e digo que todo mundo lá conhece, é porque se você perguntar se todo mundo quer ser protegido por Deus, qualquer um vai dizer que sim. Quem é que não quer? Quem que não quer? Está na sombra de alguém, ou atrás de alguém, que tem todo o poder a ponto de se assentar sobre o globo terrestre, as nuvens e o pó dos seus pés, pegar os oceanos com suas mãos, chamar as estrelas pelo nome, estender o céu como se estende um lençol. A Bíblia diz que tudo está nele, o planeta Terra está nele, as galáxias, o sistema solar, tudo está nele. Ele é maior do que qualquer outro tipo de coisa. Não dá para comparar Ele com nada. Ele criou tudo. E não tem nada que destrua Ele. Ele não tem nenhum tipo de adversário. Mas o diabo é adversário de Deus. Não, ele não é um adversário de Deus. Ele já foi vencido, já está vencido. Deus não tem ninguém que brigue ou lute com Ele, porque ninguém conseguiria pelo menos ficar de pé diante dEle. Não existe adversário para Ele. Aí você fica com esse medo, porque às vezes a gente vai na igreja e escuta algumas coisas, que a ideia que me dá é que Jesus está dentro de um ringue, Ele está de um canto, o diabo está no outro, o diabo já bateu tanto nele, ele está todo arrebentado no corner, respirando fundo, precisando de um pouco de força para fazer que nem um Rock Balboa, no último minuto, acertar um golpe e vencer o diabo, para a gente poder gritar que ele é o vencedor. Não, meus irmãos, se ele tivesse que entrar num corner para poder lutar, o diabo nem conseguiria entrar, porque o resplendor da sua glória lançaria ele para fora. Não tem ninguém que pudesse lutar com ele. Ele é invencível. Ele é invencível. Irmãos, acordem. O diabo não está vencendo nada. Ele não está vencendo nada. Aleluia. Os músicos vêm para cá, me ajudam, senão eu vou ficar mais um tempão aqui. Vem para cá para fingir que está acabando já. Irmão, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou te falando, que eu já me empolguei demais. Cara, quando eu penso sobre isso, a gente diz, não, porque o inferno está furioso.
Não, porque o inimigo está furioso. É muita luta, é muita coisa. E ele está vindo, e ele está me atacando. Ei, para com isso. Primeiro que tem um montão de coisa que você está botando a culpa do diabo, que a culpa é tua. Só para começar. Tem um versículo que eu amo na Bíblia, meu pastor. Ele fala assim: de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Pega esse problema que você está vivendo e vai fazendo o caminho ao contrário. Vê se você não vai achar você aí lá no início. O rolo quem começou foi você. Agora tu está gritando para Deus te tirar daí. Foi você que entrou. Aí está desesperado. Deus, olha o diabo, olha aqui o diabo. Olha o que ele está fazendo. Ai Deus, que diabo. Onde que está o diabo aí? E o diabo do outro lado, não fui eu não. Ele falou, é você, cara. Se conserta. Alinha o teu caráter. Muda as suas atitudes. Faça o que você deve fazer e você vai parar de sofrer as mesmas coisas sempre. As pessoas pensam, não, mas que o diabo está vindo. Ele vai lutar contra a igreja. Olha, a perseguição na igreja no Brasil. Olha, meu Deus, o que está acontecendo? Não, preste atenção numa coisa aqui. O Senhor Jesus vai dizer assim, quando Pedro tem a revelação de quem Cristo é, ele vai dizer assim, é Pedro, sobre essa pedra de ficar na minha igreja. Aí ele vai falar assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Já parou para analisar isso aqui? Ele não quer dizer que vai ter uma briga aqui, não. Ele não está dizendo que vai ter guerra, não. Porque ele diz assim, as portas do inferno não prevalecerão. Você sabe o que é uma porta? Uma porta não é um instrumento de ataque. Espada é para atacar, lança é para atacar, flecha é para atacar. Porta é para defender. Porta você coloca num lugar onde você quer que o interior esteja guardado. Tudo que tem de valioso, você coloca uma porta. Na tua casa tem porta, porque tudo que está dentro da tua casa é precioso. Então você coloca uma porta para que ninguém entre a hora que quiser. A porta é para proteger o bem que está dentro, ou não? Então quando ele diz, as portas do inferno não prevalecerão, ele não está dizendo que o inferno está atacando a igreja. Ele está dizendo que o inferno está se defendendo contra a igreja. Tem uma porta, porque ele está querendo que as almas fiquem presas lá dentro. Mas a igreja, que é poderosa em Cristo, avança contra essa porta e a porta não prevalece. Mas por que essa porta não prevalece? Porque quando Jesus está indo aos céus, ele está voltando para o seu trono, e agora um trono de glória. Antes de chegar lá, ele dá uma passadinha no inferno. Quando ele chega na porta do inferno, ele diz, ei, o que vocês estão fazendo? Que festa é essa que está acontecendo? Que eu não estou entendendo nada. Vocês não ouviram Isaías falar? Nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. A festa que vocês fizeram na sexta-feira já era para ter acabado, porque eu saí do túmulo. O diabo vem, ele levanta seu pé e cumpre a palavra, esmaga a cabeça da serpente. Tragada foi a vitória pela morte de Cristo Jesus na cruz, porque agora o inferno não tem mais poder. Mas antes de sair, ele vai dar a chave. A chave disso tudo é: chama o diabo, manda ele trazer para mim aqui a chave do inferno. A chave do inferno é, e a Bíblia diz que Jesus toma a chave do inferno das mãos de Satanás e leva consigo para o céu. Quando ele está dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer, é porque nem como trancar o inferno o diabo tem mais. Quando a igreja avança em direção às portas do inferno, nem tranca aquela porta tem. A igreja mete o pé na porta e todas as almas que estão lá dentro vão ser salvas, uma por uma, resgatadas, libertadas pelo poder do nome de Jesus que está sobre a igreja. Se isso não te alegra, eu nem sei mais o que eu consigo fazer aqui. Fica de pé, a gente precisa encerrar. Ele está dizendo, ore, 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 ore. Ele está dizendo, ore, você precisa orar. A oração do pastor não é mais forte que a tua, ore. O Deus que ouve o pastor, ouve você também. O Deus que ouve o irmão que está lá em cima do monte, ouve você também lá no teu quarto. O Deus que me ouve também te ouve. O Deus é o mesmo. O ouvido dele é o mesmo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei. Sim, 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 uma graça de Deus sobre nós nessa noite, porque o seu entendimento está sendo aberto e agora você vai caminhar na direção que está sendo instruído. Ore, 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 ore.
queria que antes que eu entregasse o microfone para o pastor, por favor, 2 em 2, 3 em 3, do jeito que vocês quiserem. Por favor, homem com homem, mulher com mulher. Se for casal, fica junto. Vamos começar a orar agora. Segura na mão de alguém aí, abraça alguém aí, faça alguma coisa. Porque agora você está proibido de orar por você. Você vai orar por essa pessoa que está do teu lado. Esquece você agora, comece a orar por ele. Vamos lá. Vamos lá, ore por ele, ore por ele, ore por ela. Vamos lá. Vamos lá, foca nele, foca nela. Esquece você. Ministra a bênção nele, ministra a bênção nela. Há um poder liberado na oração coletiva. Vamos lá, vamos lá. Os casais, bota a mão na cabeça um do outro aí. Libera, libera, libera. Vamos, vamos, vamos. Outra coisa que eu vou te indicar. Esse negócio de ficar mexendo a boca não tem nada não, hein. Abre esse teu bocão e bota essa voz pra fora. Abra a boca, bota essa voz pra fora. Ore, 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 ore. Ore, 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 ore. Esse é um lugar separado de tudo. Esse é um lugar separado de tudo. Ele está te ouvindo, ele está te ouvindo, ele está te ouvindo. Ore, 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 ore. Ei! Rebababa chocotorobosia. Rebacandaraba secadaraba. Rianto coborosia. Ebaraba secandaraba. Sim! 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 As cadeias estão caindo. As muralhas estão sendo quebradas. Agora, 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 agora. Agora, 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 agora. Agora, agora, agora. Pelo poder do nome de Jesus, agora. Vamos, vamos, vamos. Orem, 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 orem. Há um poder de Deus sendo liberado na oração coletiva. Ore, 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 ore. O Senhor está ouvindo. O Senhor está ouvindo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Vai, vai, vai. Ore, 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 ore. O céu está te ouvindo. Vamos, 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 vamos. Vamos, não pare, não pare, não pare, não pare. Se você ora em línguas, abre a tua boca. Ora em línguas agora. Ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Vamos, vamos, vamos. Vem, Senhor, vem, Senhor. Mais intensidade, com mais intensidade. Com mais intensidade, Espírito. Com mais intensidade. Mais fogo, mais glória. 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 Mais fogo, mais fogo. Yeshua. Vamos, 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 pelo poder do nome dele, vamos. Yeshua. Pelo poder que é no nome de Jesus, muralhas caem no chão, doenças vão embora agora, pelo poder do nome dele. Libertação, libertação, libertação. Seja livre, seja livre, seja livre. Onde o Espírito de Deus está, aí existe liberdade. Seja livre, seja livre, seja livre. Seja livre, 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 livre. Seja livre, seja livre, seja livre. Diga o nome dele, diga o nome dele, vamos. Yeshua. Vamos, 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 vamos. Vamos. Há um poder de Deus sendo liberado aqui. Se você estava doente, seja curado. Agora, agora, agora. Diagnósticos sejam rasgados agora. Agora, agora. Realidade do céu na terra. Realidade do céu na terra. Realidade do céu na terra. Checatarabase, uribicandaraba, emacataraba, checataraba, uribicataraba, checataraba,
Sede, fome da sua palavra, sede da sua presença, fome da sua palavra, sede da sua presença. Você vai começar a ler a Bíblia como você nunca leu antes. Você vai passar horas em orações e nem vai perceber as horas que se passaram. Você vai começar a falar de Jesus em qualquer lugar que você estiver. Você não vai conseguir passar um dia sem separar algumas horas para Ele. Eu ministro sobre você fome da palavra, sede da presença, uma muralha de fogo sobre você e a sua família, para que ninguém te alcance. Habitantes do esconderijo do Altíssimo, habitantes do esconderijo do Altíssimo, habitantes do esconderijo do Altíssimo. Nós somos habitantes do esconderijo do Altíssimo. Vamos, erga as suas mãos o mais alto que você puder. Nós vamos cantar o nome dele pela última vez. Nós vamos cantar, mas dessa vez eu quero que você grite isso. Eu quero que você declare com toda a tua força. Vamos. Oh, yeah. Vamos lá. Chama por ele. Só as vozes e os tambores, vamos. Abra os seus lábios e declare. Deixa eu te perguntar, com essa palavra, com essa fé, quem vai embora? O inimigo ou você? Porque tem hora que quem está querendo ir embora é você. Tem hora que você está na sua casa com o pensamento: eu vou embora, eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu estou isso, eu estou aquilo. O inimigo está botando na sua cabeça. E Deus está dizendo para você: põe o inimigo para correr, põe essa depressão para correr, põe esse sentimento para ir embora, põe essa situação para ir embora. Ei, quem precisa vencer é o Senhor. É esse espírito que precisa estar na tua vida. É essa força que precisa estar dentro de você. Se você entender que você é vencedor em Cristo Jesus, querido, é em Cristo Jesus. Sabe qual é o problema? É o que foi ministrado aqui. A gente não, parece que não medita. Jesus orava 6 horas por dia, mas quando chegava perto de um demônio, ele gastava 5, 6 segundos. Aí a gente fica 5, 6 horas resolvendo problema, e quando chega perto de demônio, a gente fica 5, 6 horas resolvendo problema. Fica enrolado com os problemas. Quando Jesus chegava perto do demônio, ele só dizia: sai dele, legião. Eu não sei nem se demorou 5 segundos. Aí quando a gente chega perto dos problemas, a gente fica enrolado com os problemas. Por que você está enrolado com os seus problemas? Porque você não gasta tempo com Jesus. Por que os seus problemas estão te enrolando? Por que a gente está nesse propósito, nessa série? Porque você precisa envolver. Amanhã você tem problema para resolver? Antes de você ir, tenha tempo com Jesus. Antes de você ir, tenha tempo com o Senhor. Diga: Senhor, eu preciso entender que é o Senhor que me ajuda. É o Senhor que me dá força. É o Senhor que me dá autoridade. É o Senhor que vai na minha frente. É o Senhor que me capacita. Esses problemas não são meus, mas eu vou colocar tudo nas tuas mãos, e o teu nome vai ser glorificado. Eu tenho fé que o teu nome vai ser bendito na minha vida. Tudo vai ser resolvido para a tua glória. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode aplaudir ao Senhor?